A minha convidada de hoje está se formando em publicidade e propaganda e acabou de lançar o primeiro livro, 4 Elementos à Traição. A Gabriela Flumingan vai contar um pouquinho pra gente sobre o trabalho dela, sobre a carreira dela, sobre o livro também. E olha, eu vou perguntar uma coisa para ela que eu descobri sobre a vida dela, a infância dela que ela fazia e que deu um impulso para a carreira dela. E ainda você vai conhecer uma colecionadora de melissas. Você sabe o que é uma melissa? Já ouviu falar de... Claro, é aquele sapato, aquele calçado que tem cheiro de chiclete. Pois é, meu amigo, essa colecionadora tem muitas melissas na casa dela. E você vai conhecer hoje. Está começando mais um Acesso Geral. Gabriela, eu acho que eu falei seu nome errado. Falei ou não? Falei Flumingan agora. Pode ser, uma modalidade. Uma modalidade? Mas as pessoas chamam de diferentes maneiras o seu sobrenome? Dizem que é Flumingan, mas já vi escrito Flumignan, Flumignano. Às vezes, vários parentes têm formas escritas diferentes. Não, de escritas, mas falando também? As pessoas falam de maneiras diferentes? Sim, já. Flumignan e Fluminhan. Você Já prefere vi das qual? duas formas. Pode ser Fluminhan, mais fácil. Fluminhan. Então tá bom. Gabriela Fluminhan, aqui. Esse sobrenome é da onde? Italiano. Italiano, vem da Itália. Vem da Itália. Gabriela, antes da gente falar sobre o livro dos 4 Elementos, a Traição, que é a sua primeira obra, eu imagino que você deve estar super feliz de ter lançado. Eu preciso voltar no tempo, porque desde criança você já pensava em se tornar uma escritora. Já. Você vai se formar em publicidade agora, que também tem muito a ver com isso, claro. Mas eu descobri que você gostava de escrever novelas. Novelas, roteiros de cinema e histórias em quadrinhos. Me conta isso, porque eu era um maluco de escrever novelas também, mas eu quero saber você, como é que você fazia isso? Eu amava, primeiro comecei com histórias em quadrinhos, porque eu imaginava muita coisa. Conversando com a família, às vezes brincando no meu quarto, eu começava a criar histórias que iam além das brincadeiras que eu fazia. Então um dia, eu não lembro por que foi que eu fiz isso, eu decidi pegar alguns lápis de cor e eu comecei a desenhar o que eu pensava. E aí eu comecei a criar literalmente histórias. Cada folha de sulfite era uma parte do quadrinho. Comecei a criar como se fosse um book. Depois eu comecei a dividir a folha, enfim. Eu comecei a perceber, com o tempo, que eu gostava muito mais da prática de escrever as falas do que do desenho em si. Então, quando eu tinha 10 anos, eu decidi abrir o Word no computador e comecei a teclar. É que eu comecei com episódios de novela. Você era uma noveleira? Ou você é uma noveleira ainda? Ainda não, não mais. Não mais, mas você Não era mais. noveleira? Quando eu era bem mais nova. Acho que Você até... lembra de alguma novela que você assistiu que te chamou a atenção para tentar fazer daquela maneira? A primeira que eu lembro que eu assisti foi, acho que o Beijo de Vampiro. O Beijo do Vampiro? Foi muito aquela que tem a tempo. Cizumeira? Jura? É a primeira É porque ela cena tem que essa coisa meio de cinema mesmo, né? Uma história meio de ficção, meio Tem. doida, né? Um personagem vampiro. É. E acho que isso que te chamou a atenção. Isso, acho que eu não tinha nem 9 anos quando eu vi, mas eu lembro exatamente, isso me chamou muita atenção. E o que você, quando você escrevia uma novela, você pensava no que você estava assistindo na televisão, no cena 1 externo, porque hoje em dia a gente mais ou menos sabe, né? Cena 1 externa, 2 personagens. Cena 2 interna no quarto do vampiro. Você pensava isso? Eu pensava muito em dividir sempre por capítulos, episódios, então eu sempre abria escrevendo episódio 1, episódio 2, e eu sempre fechava no próximo episódio como se fosse um seriado. Tá. E eu sempre escrevia os nomes dos personagens e a fala em seguida, imaginando a cena na minha cabeça. Mas eu acho que eu não tinha esse refinamento de um personagem ou 2 personagens. Literalmente, às vezes eu escrevia mais rápido do que eu conseguia pensar. Então eu escrevia muito rápido, não parava para fazer essas revisões. E você lembra o tema da sua primeira novela? Ou das novelas que você escreveu? Era um assassinato, a primeira que eu assisti. Menina, eu não tô acreditando que eu fazia muito isso também. Eu juro pra você. A gente não combinou, é sério. Eu escrevia muito novela com assassinato para as pessoas descobrirem quem era. Sempre era isso, né? O senhor também? Meu também. Eu não tô acreditando, gente. A gente é maluco igual. Gabriela, nós somos irmãos, a gente não sabia disso. Isso é um tema de novela também. Maravilhoso. E aí depois o roteiro de cinema veio na sequência ou veio tudo junto? Veio tudo junto, porque eu escrevia, criava alguma coisa, lia e depois apagava, criava outra coisa. Então eu ia sempre intercalando os projetos. Nesse tempo, entre a sua infância, que você escrevia, era infância ou você já era adolescente? Acho que ainda era infância, entre os 9 e os 12 anos que eu comecei. Tá. Nesse tempo, entre os 12 anos, então, até você chegar na faculdade, decidir fazer publicidade, como é que foi a vida da Gabriela nesse meio de comunicação? O que você começou
a trabalhar em você para poder escolher essa profissão e escolher ser escritora também? Eu decidi definitivamente ser escritora com 12 anos de idade, mas eu já sabia, isso principalmente ficou mais claro a partir dos meus 14, que eu não queria ser somente escritora. Eu queria ter uma carreira e, junto dela, desenvolver a área da escrita. Então, eu pensei, o que eu amo fazer? Redação. Sou muito boa em escrever, adoro escrever. Comecei a pesquisar tipos de redação que existem no mercado para eu poder trabalhar com isso também. Tá. E foi assim que eu cheguei ao jornalismo, publicidade e propaganda. Então, eu fui pesquisar e assim que eu decidi a minha área, quando eu tinha 14 anos, se não me engano, que seria publicidade e propaganda. Eu queria ser redatora publicitária, além de ser escritora. E eu sempre fiquei me direcionando para isso, sempre soube que seria essa faculdade até que eu entrei. Gabriela, são áreas bem diferentes, a publicidade e uma escritora de um livro de ficção. Na verdade, muito diferentes não, mas na publicidade você tem um produto ali, você tem que criar, mas é aquilo que o cliente quer, né, sobre o seu produto. No seu livro, no seu próprio livro, você escolhe exatamente o que você quer fazer. Como é que você vê essa diferença e o quanto é mais fácil, o quanto é mais difícil para você essas duas escolhas? Por um lado, o livro, eu considero que a gente tem mais facilidade para escrever, só que nós também precisamos da opinião de outras pessoas. É um projeto que você precisa submeter para análise de pessoas que você não sabe se vão gostar ou não. Como que você faz isso? Porque isso é uma coisa meio de novela também, se você for pensar, porque a novela é uma obra aberta e as coisas vão acontecendo ao longo dos 150 capítulos. Um livro, você vai escrevendo também, mostrando para as outras pessoas? O seu livro, por exemplo? Não. Eu escrevi toda a série no começo, antes de deixar submeter para alguém ler. E somente 2 pessoas leram a série antes de ela ser lançada, antes, na verdade, de ser disponibilizada para as editoras. Eu acabei pegando opiniões bem diferentes, mas também pedi opinião para uma profissional do mercado literário ler, justamente para ter algum tipo de feedback, mas foi assim um grande tiro no escuro. É lógico que a gente tem o trabalho da revisão da editora, mas eu posso dizer que poucas pessoas leram. É diferente da publicidade, em que você tem toda uma equipe trabalhando com você e passa por opiniões e feedbacks diferentes. O livro, como ele tem muita mais liberdade, eu considero que dá um pouco mais de ansiedade para você disponibilizar isso para o mercado. É mesmo não tendo o cliente... Quer dizer, no final das contas, tem um cliente que é o leitor, né? Ele vai consumir o seu livro e ele pode gostar ou não da história. No caso do cliente que está comprando a sua ideia para um produto dele, é ele ali, mas, bom, enfim, como é que... É isso que eu queria saber. Essa parte de publicidade para você acaba sendo, então, mais fácil do que escrever um livro? Eu não diria que é mais fácil, eu diria que essa parte tem um acompanhamento de mais pessoas junto de você. Você tem um trabalho de pesquisa, você tem condições de ter um feedback com o cliente, entender o cliente, entender a campanha que você vai desenvolver. E no caso de um livro, você não sabe qual será o feedback das pessoas. Tá. Você não tem uma pesquisa, um parâmetro para você comparar ao seu. É lógico que nós não estamos falando de ler o livro de alguém, por exemplo, se inspirar nele, tentar escrever como essa pessoa. O livro é muito pessoal, é uma forma muito sua de escrever. Então, o feedback que você vai ter é o feedback do público mesmo, do mercado. Em uma campanha de publicidade, você está trabalhando com outros redatores, com a equipe de planejamento, com o seu cliente, com o marketing do seu cliente. Tem até a parte de legislação na aplicada à comunicação. Então, você tem mais pessoas colocando a mão no projeto, digamos assim. Eu vou fazer uma comparação meio besta. E claro que também existe uma técnica para se escrever um livro, mas talvez a publicidade ela trabalhe com muito mais técnica do que com o emocional que é escrever um livro. Posso falar mais ou menos assim? Eu acho que as duas têm que ter isso, porque você precisa pegar o emocional do seu cliente, de quem vai assistir e quem vai consumir aquele produto. Mas eu acho que talvez aqui no livro você trabalhe muito mais o seu emocional pessoal do que numa campanha de publicidade. É mais ou menos isso ou não? Eu tô viajando aqui no negócio mesmo, gente. Eu comecei a pensar nisso agora e estou tentando imaginar como é. É mais ou menos assim, porque no livro você escreve direcionado para o que você quer, para as suas emoções. E em campanhas publicitárias você é direcionado nas emoções do público, quem vai receber aquela comunicação. Pronto. Fechamos esse assunto básico. Agora vamos falar então do 4 elementos, a traição. Me conta um pouco sobre a história. Na verdade, eu queria saber, antes de saber a história, você falou sobre isso, né? Eu leio um livro para inspirar, não sei o quê. Você se inspirou em alguém? Você se inspirou em personagens? Você teve alguma inspiração na sua vida para colocar essa história no livro?
Eu me lembro de uma série de livros que eu li antes de começar a escrever essa série, que ela se passava em uma escola de jovens, mas essa foi, acho que, a maior inspiração que eu peguei para o livro. Como se tratam de mutantes, esse termo mutantes, as pessoas me perguntam se eu me inspirei, por exemplo, em filmes de X-Men, em Avatar. Eu imaginei um pouco X-Men quando eu li um pouco sobre. As pessoas podem criar podem assemelhar isso porque são jovens com poderes, superpoderes, mas na verdade não foi inspirado nos X-Men. Eu realmente imaginei uma escola cheia de jovens adultos, adolescentes com superpoderes. Eu imaginei que poderes poderiam ser esses, não poder de ficar invisível, super elástico. Eu queria poderes que nós pudéssemos tocar e sentir. Então eu pensei nos 4 elementos da natureza. Isso eu não tirei de nenhuma inspiração, eu realmente acabei criando. A minha inspiração principal foi a escola com esses jovens lá treinando as suas afinidades. Tá, esse primeiro elemento desse livro qual é? Ele trabalha todos eles juntos, a capa é são roxa. Todos juntos? São todos juntos. Porque eu achei que não vão ser 4 livros? São 4 livros, e eu pensei neles a princípio norteados para um dos 4 elementos da natureza. Mas o primeiro, ele fala da chegada da protetora lendária, que é uma jovem que tem afinidade com os 5 elementos juntos. O que são esses 5 elementos? Terra, fogo, água e ar. Só que o 5º elemento é o universo, que une o poder de todos os 4 e deixa eles mais fortes juntos. Que delícia, adorei, gente. Por isso que o livro é roxo. Essa é a marca da protagonista, que é a única jovem nesse universo que tem afinidade com todos os elementos juntos. Atualmente a gente está vendo muitos filmes sobre super-heróis. Os super-heróis voltaram com uma força gigantesca nos HQs, nas HQs, nos filmes, né, no cinema. Você, quando assistiu, e agora estou falando para a gente lembrar um pouco do seu passado, quando você era criança, escrevia roteiros, você escreveu o seu livro pensando num roteiro também para cinema? Você imaginava seu filme na tela de cinema também? Sim, sim. Eu imaginava várias cenas de ação e tentava captar cada momento dessa cena de ação. Então, eu tentava me lembrar, por exemplo, uma faca acabou voando, eu tentava descrever isso no livro. Como que é a luta, onde que ela coloca o braço, a perna. Então, em todo momento, eu imaginava para conseguir escrever exatamente a cena. A sua personagem principal, a protagonista, é uma mulher. É uma mulher. Você decidiu colocar uma mulher porque você acha que falta uma personagem feminina de peso nesse universo mutante e que chame mais a atenção? Eu decidi colocar uma mulher, na verdade, porque eu criei uma personagem como eu gostaria de ser naquela época. Uma pessoa muito forte, eu gostaria de imaginar uma adolescente muito corajosa, que luta pelo que ela quer. Então, eu acabei inconscientemente me projetando nessa personagem, por isso eu acabei escolhendo uma mulher. Sabe que engraçado? Uma vez eu trouxe um escritor aqui também e a gente foi fazendo essa coisa. Eu adoro entrevistar escritores, porque eu acho que a gente acaba viajando nas perguntas. Isso que eu estava fazendo de viajar nessa coisa da publicidade e do roteiro, enfim, né, do roteiro de um livro. É meio maluco, assim, porque eu acho que com o escritor a gente pode fazer essa coisa mais do interior, de voltar, dele se reconectar. Quando você começou a escrever essa personagem, você acabou de falar isso, né? Você foi voltando para o seu interior e se reconectando. Você acha que você foi aprendendo também com essa personagem e se tornando um pouco mais corajosa, um pouco mais livre, um pouco mais solta? O que você pegou dessa personagem que hoje em dia você usa mesmo? Ela me inspirou bastante a sempre lutar pelos meus valores pessoais, independente do que acontecesse, para eu realmente bater o pé e independente do meu temperamento, independente da minha situação de vida, de fato ir fazer o que eu achava que era o certo. Porque acaba sendo uma voz para todo mundo, né? É uma voz para todo mundo, é uma voz sua também, de poder falar e mostrar o que você quer e o que você está querendo expressar. Por isso que eu espero que essa personagem inspire não só mais jovens, mas também os rapazes, enfim, todo o público que puder ter acesso. Você acha que hoje em dia ainda falta uma personalidade feminina forte no cinema, nos livros? Eu acho que agora a Marvel, e agora falando sobre cinema, a Marvel e a DC descobriram esse poder, né? Redescobriram, na verdade, colocaram a Mulher Maravilha, colocaram a Capitã Marvel como grandes nomes para poder inspirar não só mulheres, eu falo homens também, porque os homens acabam se inspirando e acabam respeitando e acabam entendendo um pouco mais o universo feminino, né? Acabam entrando nesse universo. Mas você acha que ainda falta alguma personagem feminina diferente para poder dar voz para vocês, mulheres? Com certeza. Eu acho que essa preocupação que se está se tendo, ela é muito recente ainda. Nós passamos por muito tempo na sombra, digamos assim, visto como sexo frágil. Eu fico assustado com isso de falar que é recente, porque é uma discussão de tanto tempo, né? A gente vai falando sempre sobre porque as mulheres precisam encontrar o espaço, porque os gays precisam encontrar o espaço, porque os negros precisam encontrar o espaço. Quando se fala em minorias, né? Que obviamente não são minorias, né? São forças muito grandes.
Mas eu acho que são assuntos que a gente debate todo ano e parece que a gente sempre está tentando lutar por alguma coisa. E fala, gente, onde a gente vai chegar, né? E parece, a sensação que eu tenho, parece que a gente fala muito disso, mas nós ainda não chegamos lá no que a gente tanto fala, que é a igualdade. A gente ainda tem o preconceito no Brasil, a gente ainda tem a discriminação das mulheres no Brasil. Então, a partir do momento, acredito eu, que a gente chega a um ponto que, de fato, nós temos tanta igualdade que esse assunto já não se torna mais um tabu, já é muito comum, a gente vai conseguir finalmente ter conquistado o que a gente tanto precisa. E, sinceramente, o que falta bastante, na minha opinião, em cinematografia, principalmente, são personagens negras, personagens de outras etnias, personagens deficientes, porque não pessoas com superpoderes que têm algum tipo de deficiência. Então, incrível. E a gente precisa falar sobre isso, né? É muito importante. Gabriela, antes de a gente encerrar, me diz uma coisa. Você acabou de lançar esse livro, claro. Quando é que vem os próximos? Você já está escrevendo? Como é que está o seu trabalho para os próximos lançamentos? Todos os livros já estão prontos. Não estou acreditando nisso. Os 4 livros? Os 4 livros. Quanto tempo você levou para escrever os 4? Como é que foi esse trabalho? Agora fiquei bem curioso. Vai ter que dar um tempo agora para falar sobre isso. Toda a série eu escrevi quando eu tinha 12 anos de idade. Eu escrevi todos em um ano, aproximadamente 3 meses cada um. E nos últimos 10 anos, eu sempre estive adaptando, relendo e mudando algumas coisas. Tá. Todos já estão prontos, eu pretendo lançá-los com um intervalo aproximadamente de 3 meses. O meu grande sonho era lançar uma segunda edição desse primeiro livro e todos os 3 em sequência. Então eu espero que a partir do começo do ano que vem, no máximo, já comecem a sair todas as continuações. Menina, eu estou impressionado. Você escreveu em um ano esses 4 livros. Enfim, quem quiser comprar, quem quiser ler, quem quiser conhecer o seu trabalho, onde é que se encontra o 4 Elementos da Traição? Em Jundiaí, na Casa das Letras, do Shopping Jundiaí, nas principais livrarias online também. Livrarias online, é só colocar 4 Elementos da Traição. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui, gente, para vocês, o 4 Elementos da Traição. Eu estou curiosíssimo. Eu li só um pedacinho no começo, não consegui ler todo ainda, mas eu estou bem curioso. E se você gosta de mutantes, se você gosta de ficção, não perca. Gabriela, muito obrigado. Muito obrigada. Adorei. Sucesso para você, sucesso para esse e para os outros livros e sucesso como publicitária também. Muito obrigada. Obrigado, valeu. E olha só, no próximo bloco tem coleção aqui no Acesso Geral. Você vai conhecer uma colecionadora de melissas. Aliás, eu não sei se você sabia, eu estou usando uma melissa. Já vou falar sobre ela. Não sai daí, é rápido. Eu já volto. Eu já estou de volta com o Acesso Geral. Olha, não se esqueça, nós estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube. Você pode assistir, compartilhar, comentar, mandar sua crítica, sua sugestão. A gente adora quando você interage com a gente, porque também isso aqui é feito para você. A gente adora fazer esse trabalho, mas a gente faz para você aí de casa. Então, entre nas nossas redes sociais e não se esqueça, estamos aqui no canal 24 da NET também, com a nossa programação da TV Tech. E olha, agora você vai ver uma coleção bem legal. Eu tenho uma história com essa coleção, porque depois que eu fiz essa matéria, que você vai ver agora, é uma colecionadora de melissas, que são aqueles calçados com cheiro de chiclete, sabe? Tem cheiro de, eles são de borracha? É borracha? É borracha, sim. E aí, eu fui fazer essa entrevista, na semana seguinte eu estava em São Paulo e passei por uma loja da Melissa. Falei, quer saber, eu vou entrar. Porque nessa matéria da coleção eu descobri que existem melissas masculinas. Menino, qual não foi a minha coisa quando, ó, eu vou até tirar. Aqui, ó, ih, menino, ainda bem que eu tô com a meia, pô, não tá furada. Eu comprei essa melissa aqui, ó. É uma coisa surreal. Primeiro que o cheiro dela é maravilhoso. Não tem chulé, não. Eu acho que chulé fica se você usa sem meia. Não é isso? Fica aquele pé só aí. Mas aí fica suado o pé, e aí fica aqui, aí fica aquele... desmaia. Mas essa aqui tá maravilhosa ainda. E aí eu comprei e falei, preciso comprar melissa. Menino, foi uma coisa tão surreal, porque eu jamais me imaginei usando uma melissa na vida. E essa é uma melissa masculina. Não que se você quiser usar uma melissa feminina, você não possa. Claro que você pode. Se tiver um número, né? Eu acho que não existe uma melissa 43, 44. Existe, será? Não sei, pesquisarei sobre, é uma boa. Mas enfim, vamos conhecer então a nossa coleção de hoje, coleção de melissas. É incrível, vamos dar uma olhada.
20 anos, a TV criava uma personagem que ficou muito famosa e se tornou um ícone fashion chamada Carrie Bradshaw. A Carrie fez parte da série Sex and the City e ela era maluca por sapatos. Aqui em Jundiaí eu também encontrei uma menina que é maluca por sapatos, mas ela coleciona melissas. Olha isso daqui. São mais de 60 pares que ela coleciona. Natália, da onde veio essa loucura de colecionar tanta melissa? Eu sempre gostei, sempre fui fã da marca. E assim, quando eu comecei a trabalhar, eu falei assim, não, quando eu tiver meu primeiro salário, eu vou comprar uma melissa. Dito e feito, mas eu não comprei uma, eu já comprei duas logo direto. Aí o vício foi vindo, né? Conforme foi passando, o namorado deu, né? Aí foi indo. Cada mês comprava 3, depois 4, e sempre em busca de promoção. Então a maioria das minhas melissas é tudo por conta de promoção, assim. Há quanto tempo você coleciona? Vai fazer uns 7, 8 anos. Essa aqui é uma parte da coleção, mas você tem quantas melissas no seu armário? 113. 113? 113, aí se contar o patinho, 114. Aí vai indo, agregando os acessórios da melissa. E você consegue usar todos os pares ou você usa alguns e outros não? Porque muita gente que coleciona, os colecionadores, às vezes eles deixam o objeto de desejo deles ali parado, né? Eu costumo usar tudo. Tem algumas ainda que eu não usei porque eu não achei ainda uma ocasião assim especial, uma ocasião diferente pra usar. Mas assim, eu já usei muito. E eu procuro sempre comprar uma melissa mais diferente. Então assim, o que as pessoas não vão usar, eu quero comprar. Pra chamar atenção mesmo. Eu sempre gostei disso. O que é diferente eu gosto. Então acho que é por isso que eu gosto da melissa. A melissa é tão importante na sua vida que você acabou casando com melissa. Sim. E não só você, mas o seu marido também. Sim. Me conta um pouco dessa história. Assim, quando lançou a M0, que é uma linha masculina da melissa, isso já faz uns 5, 6 anos, eu falei assim, vou comprar e vou dar de presente. No início ele ficou, não, eu não vou usar. Aí eu falei assim, não, você vai usar. Júnior, quer dizer que você foi praticamente obrigado a usar uma melissa no dia do seu casamento? Fui obrigado. Fui intimado, né? Não tive escolha, né? Mas no fim, assim, confesso que é um sapato bem confortável e o cheirinho também ajudou, né? Não teve como. A vantagem de estar casado com uma melisseira é que sempre é fácil dar presente. Você já fez alguma loucura por melissa? Pagar um valor que você não imaginava? A do casamento. A do casamento foi cara. O patins, que eu não ia comprar e resolvi comprar. E já comprei uma melissa que não era meu tamanho, só pra ter a melissa. Só pra colecionar? Porque era uma edição... Não é que era nenhuma edição, é que era do Pequeno Príncipe. E assim, eu calço 38 e 39. E na loja só tinha 38. Eu falei assim, eu vou levar. Ela tá aqui, eu já usei. É meio apertado, já usei, mas... Agora, só pra saber se você foi maluca mesmo, quanto você pagou essa melissa do casamento? 700. 700 reais? Eu não, né? Ele. Cada um com a sua maluquice, né? Inclusive eu com a minha maluquice de usar a minha melissa aqui. Gente, eu vou falar uma coisa. Ele falou que é confortável, o Júnior falou que é confortável usar uma melissa, mas serei muito sincero para você. Não é a coisa mais confortável do mundo. No pé, a melissa encaixa de uma maneira muito boa. Sério, a melissa entra no meu pé, ela fica. Isso no primeiro dia. Menino, no segundo, terceiro, eu já estava aqui, ó. No quarto, eu estava parecia que eu tinha andado de salto a minha vida inteira. É perigoso. Usar melissa é uma coisa perigosa. Mas, agora que eu voltei a usar de novo para este programa, tá tudo tranquilo por enquanto, vamos ver na próxima meia hora. Seguinte, vou ficando por aqui, não se esqueça, o Acesso Geral está passando em diversos horários, vários horários, para você não perder nenhum programa, assim como os outros programas aqui da TV Tech. Então prestigia a gente fica muito feliz, tá bom? E eu volto no próximo programa. Eu espero você, não se esqueça. Um beijo, até mais. Tchau.